Meus olhos se abriram para as paredes brancas estéreis do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. O bip constante dos equipamentos médicos ecoava como um lembrete incômodo da minha fragilidade, e cada respiração parecia arranhar minha garganta seca. As luzes fluorescentes do teto cortavam minha cabeça como lâminas afiadas, mas eu mal conseguia processar a dor. Tudo era um borrão, um vazio que me engolia. Uma mulher de cabelos castanhos ondulados e olhos verdes preocupados se inclinou sobre mim, sua mão suave alisando minha testa suada. Francisco, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Graças a Deus, você acordou. Eu estava tão com medo de te perder. Tentei falar, mas minha voz saiu rouca, como se eu tivesse engolido areia. Quem é você? Ela me trouxe um copo d'água aos lábios, e o líquido fresco aliviou um pouco o ardor. Enquanto bebia, estudei seu rosto, bonita, provavelmente com uns 30 e poucos anos, com um sorriso que poderia iluminar o quarto inteiro. Mas ao olhar para ela, não sentia nada. Nenhum reconhecimento, nenhum calor, nenhuma memória. Desculpe, consegui crocitar. Eu te conheço. O rosto dela se contorceu em dor, e ela apertou minha mão com força. Francisco, sou eu. Benedita, sua esposa. A palavra esposa deveria ter acendido algo em mim, uma avalanche de lembranças ou emoções. Em vez disso, caiu no vazio da minha mente como uma pedra em um poço seco. Fechei os olhos, tentando cavar nas trevas onde minhas memórias deveriam estar, mas só encontrei o nada. O doutor Eduardo Santos entrou no quarto, prancheta na mão e um sorriso profissional no rosto envelhecido pelo tempo. Ele era meu neurologista há 3 semanas, embora eu não me lembrasse de nenhum desses dias. Como estamos nos sentindo, Sr. Oliveira? Perguntou, verificando os monitores. Como se um caminhão me tivesse atropelado, respondi, minha voz ganhando um pouco de força. Quase isso, disse o doutor gentilmente. Foi um sedã que furou o sinal vermelho na Avenida Brasil, perto da saída para a Barra da Tijuca. Você ficou inconsciente por 3 semanas. Sofreu um trauma craniano grave, e receio que resulte em amnésia retrógrada. Sua memória de curto prazo está intacta, mas você perdeu a maior parte das memórias de longo prazo. Benedita apertou minha mão, mas as memórias podem voltar, né? Isso não é permanente. A expressão do Dr. Santos era neutra, como se ele tivesse dado essa notícia 1000 vezes. Às vezes voltam, às vezes não. O cérebro ainda é um mistério para nós. O importante agora é sua recuperação e ajudá-lo a reconstruir a vida. Nos dias seguintes, Benedita mal saía do meu lado. Ela trazia álbuns de fotos cheios de imagens da nossa vida juntos, o dia do nosso casamento na igreja de São Francisco de Paula, no centro do Rio, férias na praia de Copacabana e nas serras de Petrópolis, momentos tranquilos em casa assistindo jogos do Flamengo na TV. Em todas as fotos, parecíamos felizes, apaixonados, o casal perfeito. Benedita narrava cada imagem com detalhes e emoção que quase me faziam acreditar que eu lembrava. Essa foi nossa lua de mel em Fernando de Noronha, disse ela, apontando para uma foto nossa em um penhasco com vista para águas azuis cristalinas. Você disse que era o lugar mais bonito que já tinha visto. E eu disse que era o segundo mais bonito. Por que você estava lá? Estudei a foto. O homem na imagem se parecia comigo. Cabelo escuro, queixo forte, olhos cinzentos. Mas era como olhar para um estranho. Ainda assim, sorri e assenti, sem querer magoá-la. E essa aqui, continuou ela, virando as páginas, foi o último Natal. Você insistiu em cozinhar o jantar inteiro. Queimou o peru de Natal, mas ficou orgulhoso da sua receita de farofa com bacon. À medida que os dias passavam, comecei a notar algo que me incomodava, embora não soubesse exatamente o que. As histórias de Benedita eram detalhadas, quase ensaiadas em sua perfeição. Cada memória que ela compartilhava pintava nosso casamento em tons dourados, sem uma única briga, desacordo ou momento de humanidade real. Era como se ela descrevesse um conto de fadas, não um relacionamento verdadeiro.
Quando finalmente recebi alta, Benedita me levou para o que ela disse ser nossa casa, uma modesta residência de 2 andares em um bairro tranquilo na Barra da Tijuca. A casa me parecia tão estrangeira quanto tudo mais. Mas Benedita me guiou por cada cômodo com o entusiasmo de uma guia turística. Este é nosso quarto, disse, abrindo a porta para uma suíte principal decorada em tons suaves de azul e branco. Você escolheu aquela pintura acima da cama. Disse que te lembrava das manhãs tranquilas na praia. Olhei para a pintura abstrata, redemoinhos de azul e branco que poderiam ser nuvens ou ondas do mar. Não significava nada para mim, mas a senti com apreciação. Enquanto continuávamos o tour, notei algo estranho. Apesar de supostamente ser nossa casa compartilhada, tudo parecia refletir o gosto de apenas uma pessoa. Os livros nas prateleiras eram todos romances. Os filmes na coleção eram comédias românticas ou dramas. Até a comida na geladeira parecia adaptada a preferências muito específicas, como pacotes de brigadeiro e caixas de pão de queijo. Onde estão minhas coisas? Perguntei enquanto estávamos no que Benedita chamava de meu escritório em casa. O sorriso dela vacilou por um instante. Suas coisas? Meus livros, meus filmes, meus, não sei, hobbies. Certamente eu tinha interesses, coisas que colecionava ou gostava de fazer. Ah, Benedita riu, mas soou forçado. Você sempre estava tão ocupado com o trabalho. Não tinha tempo para hobbies. E você sempre dizia que preferia meu gosto para livros e filmes. Novamente, algo parecia errado nessa explicação, mas eu não conseguia entender por quê. Talvez fosse normal para casais compartilharem tudo, com as preferências de uma pessoa dominando. Sem minhas memórias, eu não tinha referência. Naquela noite, deitado na cama que supostamente era minha, olhei para o teto e tentei compreender o desconforto crescente no peito. Benedita dormia pacificamente ao meu lado, um braço jogado sobre meu torso em um gesto que deveria parecer natural, mas em vez disso parecia possessivo. Na escuridão, tomei uma decisão. Amanhã, eu começaria a juntar os pedaços da minha vida. Não através das histórias cuidadosamente curadas de Benedita, mas pela minha própria investigação. Algo estava errado na imagem que ela pintava, e eu precisava descobrir o que. Minha segunda semana em casa começou com uma rotina que Benedita havia estabelecido com cuidado. Ela preparava o café da manhã, sempre o mesmo, ovos mexidos, pão integral torrado e suco de laranja, enquanto me contava histórias da nossa vida juntos. Depois, ela saía para o trabalho no Banco do Brasil, na filial da Avenida das Américas, me beijando na despedida e lembrando para eu descansar e não me esforçar demais. Mas eu nunca fui do tipo que fica parado, mesmo sem me lembrar disso sobre mim mesmo. Algo profundo no meu cerne me dizia que eu era um homem de ação, e a inatividade forçada estava me deixando louco. Assim que o carro de Benedita desapareceu na rua, comecei minha própria investigação. Comecei pelos lugares óbvios, escrivaninha, gavetas, armários, qualquer lugar onde itens pessoais pudessem estar guardados. O que encontrei só aprofundou minha confusão. No que Benedita chamava de meu escritório em casa, as gavetas da escrivaninha continham nada de pessoal, só contas de luz, documentos de seguro e extratos bancários. O armário guardava roupas no meu tamanho, mas todas pareciam novas em folha, como se alguém tivesse ido às compras especificamente para estocar um guarda-roupa para mim. No quarto, descobri algo estranho sobre as fotos que Benedita me mostrará. Embora ela tivesse trazido vários álbuns para o hospital, não havia fotos emolduradas em lugar nenhum da casa. Para um casal supostamente tão feliz e apaixonado, não teríamos imagens expostas. Achei isso estranho o suficiente para fazer uma nota mental. Foi enquanto revistava o armário do corredor que encontrei a primeira pista real de que algo estava errado. Atrás de uma pilha de lençóis, meus dedos roçaram algo metálico. Puxei uma pequena chave de latão, enferrujada pelo tempo e claramente importante o suficiente para alguém tê-la escondido. Olhei para a chave, virando-a nas mãos. Era pequena demais para uma casa ou carro, mas tinha o peso substancial de algo que abria algo importante. Guardei-a no bolso e continuei a busca. Mais tarde naquela tarde, decidi explorar o porão.
Benedita não o incluíra no tour da casa, descartando-o como só armazenamento e aquecedor d'água, mas eu me senti atraído a investigar cada canto do que supostamente era minha casa. O porão era acabado, mas escassamente mobiliado, uma bancada ao longo de uma parede, algumas caixas de armazenamento e, no canto, uma velha escrivaninha de tampo rebatível que parecia deslocada entre os móveis modernos de cima. Aproximei-me da escrivaninha e tentei abri-la, mas estava trancada. Meu coração acelerou enquanto tirava a chave de latão do bolso. Ela deslizou na fechadura como se tivesse sido feita para isso, girando com um clique suave que ecoou no porão quieto. Dentro da escrivaninha, encontrei o que inconscientemente procurava, evidências da minha vida real. Os compartimentos continham contas e documentos na minha caligrafia, correspondências que pintavam o retrato de um homem muito diferente do que Benedita descrevera. Havia cartas de um advogado, extratos bancários de contas que Benedita nunca mencionara e, mais importante, um diário encadernado em couro. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. A caligrafia era definitivamente minha. Eu a reconheci instintivamente, mesmo sem me lembrar de escrevê-la. Folheei páginas de entradas datando de mais de 2 anos, e o que lhe fez meu sangue gelar. As entradas iniciais descreviam um casamento feliz, mas à medida que as datas avançavam, o tom mudava dramaticamente. Li sobre suspeitas crescentes, sobre dinheiro desaparecendo das contas, sobre Benedita chegando tarde com desculpas cada vez mais elaboradas. As entradas pintavam o quadro de um casamento em sérios problemas e de um homem que documentava meticulosamente evidências da decepção da esposa. Folheei até a última entrada, datada do dia do meu acidente. Meu coração batia forte enquanto lia minhas próprias palavras. Vou entrar com o divórcio hoje. Finalmente tenho prova de que Benedita vem roubando das contas da minha empresa há meses. As fotos do investigador particular são devastadoras. Ela tem um caso com Carlos Oliveira, o ajustador de seguros que cuida das apólices da minha firma. Mas é pior que só um caso. Eles planejavam me matar e coletar o seguro de vida que Benedita me convenceu a aumentar no ano passado. Encontrei mensagens de texto deles planejando encenar minha morte como um acidente. Vou à polícia amanhã com tudo. Esta noite, confronto Benedita pela última vez. Minha visão embaçou enquanto a amplitude do que lia me atingia. O acidente não fora acidente. Fora uma tentativa de assassinato. E Benedita, a esposa amorosa que cuidara de mim com tanta ternura, era na verdade minha quase assassina. Folheei mais páginas, encontrando cópias de documentos financeiros, fotografias e até gravações que meu eu passado fizera. As evidências eram esmagadoras e metódicas. O que quer que eu tivesse perdido no acidente, meu eu passado fora esperto o suficiente para documentar tudo. Sentei-me no porão por quase 1 hora, processando a magnitude do que descobrira. Benedita e esse Carlos Oliveira tentaram me matar por dinheiro de seguro. E quando isso falhou, Benedita usará minha amnésia para reescrever nossa história. Ela interpretava a esposa amorosa enquanto provavelmente ainda planejava terminar o que começaram. O som de um carro na garagem me trouxe de volta à realidade. Rapidamente fechei o diário, tranquei a escrivaninha e guardei a chave. Quando a voz de Benedita chamou o querido, cheguei, eu estava lá em cima, sentado no sofá com uma xícara de café, parecendo paciente amnésico em recuperação. Como foi seu dia? Perguntou Benedita, pendurando o casaco e se aproximando para beijar minha bochecha. Forcei-me a não recuar do toque dela. Quieto, disse, mantendo a voz estável. Principalmente descansei, como você sugeriu. Benedita sorriu aquele mesmo sorriso brilhante que parecerá tão genuíno no hospital. Agora sabendo o que sabia, eu via o cálculo por trás dele. A performance cuidadosa de uma mulher interpretando um papel trago o jantar, disse ela, erguendo uma sacola de um restaurante local. Seu frango à parmegiana favorito do Boteco da Barra. Assenti e sorri. Mas internamente, eu fazia planos. Precisava ser esperto nisso. Benedita e Carlos já tentaram me matar uma vez, e não hesitariam em tentar de novo se descobrissem que eu descobrir a verdade sobre minha vida. Enquanto jantávamos, Benedita continuou sua performance, tagarelando sobre o dia dela e perguntando sobre minha recuperação. Eu joguei junto, mas minha mente corria.
Eu tinha evidências, mas precisava ser estratégico sobre como usá-las. Também precisava descobrir mais sobre Carlos Oliveira e se eles ainda estavam em contato. Naquela noite, enquanto Benedita dormia ao meu lado, olhei para o teto e planejei meus próximos movimentos. O velho Francisco fora esperto o suficiente para juntar evidências, mas cometera o erro de confrontar seus inimigos diretamente. O novo Francisco, forjado por sobreviver a uma tentativa de assassinato, seria mais cuidadoso. Usaria a decepção de Benedita contra ela, deixando-a acreditar que me enganava enquanto juntava mais evidências e planejava minha vingança. Ela queria brincar com minha memória? Tudo bem. Eu mostraria o que um homem sem nada a perder podia realizar. Passei os dias seguintes aperfeiçoando minha performance como marido amoroso em recuperação, enquanto secretamente planejava minha investigação. A chave era manter o equilíbrio delicado de parecer grato pelo cuidado de Benedita enquanto sondava sutilmente por mais informações sobre nossa vida juntos. Me conte sobre nossos amigos, disse uma manhã no café da manhã. Sinto que devo entrar em contato com as pessoas, avisá-las que estou bem. Benedita pausou com o garfo a meio caminho da boca. Bem, sempre fomos pessoas muito privadas, Francisco. Ficávamos mais para nós mesmos. Mas certamente tínhamos amigos, pessoas do trabalho, vizinhos. Você sempre tão focada na sua firma, disse ela, o tom ligeiramente tenso. E depois que sua empresa teve aqueles problemas financeiros no ano passado, você ficou bem retraído. Disse que não confiava em mais ninguém. Arquivei essa informação. Meu eu passado aparentemente descobrira irregularidades financeiras, provavelmente o roubo que Benedita cometia. Que tipo de firma eu tinha? Uma consultoria. Você ajudava pequenas empresas com finanças e seguros. Benedita se levantou abruptamente, começando a tirar a louça, mas você vendeu há uns meses. Disse que queria um recomeço fresco. Outra mentira, eu tinha certeza. Precisava descobrir o que realmente acontecerá com minha firma, mas também precisava ser cuidadoso para não parecer curioso demais rápido. Naquela tarde, enquanto Benedita estava no trabalho, tomei uma abordagem mais sistemática para revistar a casa. Em uma caixa escondida atrás de decorações de carnaval no porão, encontrei mais evidências da minha vida passada. Cartões de visita, arquivos de clientes e, mais importante, um conjunto reserva de chaves rotuladas com endereços que eu não reconhecia. Um endereço era para o que parecia ser uma unidade de armazenamento na periferia do Rio, perto de Duque de Caxias. Memorizei o número e decidi investigar, mas precisava ser cuidadoso com o timing. Benedita parecia monitorar minhas atividades mais de perto agora que eu fazia perguntas. Também encontrei algo mais no diário que fez meu sangue ferver, notas detalhadas sobre Carlos Oliveira. O homem não era só o amante de Benedita. Era um predador com histórico. Meu eu passado descobrira que Carlos estivera envolvido em pelo menos 3 reclamações suspeitas de seguros nos últimos 5 anos, todas envolvendo mortes convenientes de cônjuges com apólices de vida grandes. O padrão era sempre o mesmo. Carlos se aproximava do alvo através do trabalho como ajustador de seguros, iniciava um caso com o cônjuge e então arranjava um acidente. Era um serial killer que usava fraude de seguros para encobrir os rastros. E Benedita caíra na teia dele. Ou talvez o procurasse deliberadamente. Decidi que precisava de aliados, e encontrei um potencial em um lugar inesperado. Enquanto folheava meus arquivos de negócios, descobri inúmeras referências a João Pereira, aparentemente um investigador particular que meu eu passado contratara. Havia vários números de telefone listados, e decidi arriscar. Usando um celular pré-pago que comprei durante uma suposta caminhada pelo bairro para exercício, liguei para o número de João. Investigações Pereira, veio uma voz rouca. Aqui é Francisco Oliveira. Acredito que você trabalhava para mim antes do meu acidente. Houve uma longa pausa. Meu Deus, Francisco, ouvi sobre o acidente. Como você está aguentando? Tenho amnésia, disse cuidadosamente. Não me lembro de te contratar, mas encontrei seu contato nos meus arquivos. O que você investigava para mim? Outra pausa. Sua esposa e Carlos Oliveira.
Você suspeitava que eles planejavam te matar por dinheiro de seguro. Juntei evidências bem sólidas quando você teve o acidente. Tentei te contatar no hospital, mas sua esposa disse que você não recebia chamadas. Preciso ver essas evidências, disse. Podemos nos encontrar? Tem certeza de que é seguro? Se eles tentaram uma vez. Eles acham que não me lembro de nada. Preciso saber o que você encontrou. João concordou em se encontrar em um diner do outro lado da cidade, no dia seguinte. Eu disse a Benedita que tinha uma consulta médica, o que não era inteiramente mentira. Não precisava ver o doutor Santos para um acompanhamento. O encontro com João Pereira foi uma revelação. O investigador particular era um homem magro na casa dos 50, com olhos afiados e maneirismos cuidadosos de alguém que passará anos observando pessoas. Ele trouxe um arquivo grosso que pintava um quadro ainda mais condenatório que o diário. Sua esposa e Carlos Oliveira planejam isso há 8 meses, disse João, deslizando fotografias pela mesa. Essas os mostram se encontrando em vários hotéis, restaurantes e no apartamento dele em Copacabana. Mas mais importante, gravei várias conversas deles. Ouvi gravações de áudio que fizeram minhas mãos se cerrarem em punhos. Benedita e Carlos discutindo a pólice de seguro de vida, debatendo a melhor forma de encenar minha morte, até rindo de como seria fácil enganar a polícia para pensar que era um acidente. O sedã que te atropelou foi roubado, continuou João. Oficialmente não resolvido, mas tracei até uma oficina de desmanche que Carlos tem contatos. Eles pretendiam te matar. Quando isso falhou e você sobreviveu com amnésia, acho que decidiram jogar o jogo longo. O que você quer dizer? Sua esposa tem trabalhado para te isolar, controlar seu ambiente. Provavelmente planeja tentar de novo quando você estiver mais vulnerável, ou talvez te envenenar devagar. De qualquer forma, ela não terminou com você. Senti uma fúria fria crescendo no peito. Não só tentaram me matar uma vez, mas Benedita ativamente planejava terminar o serviço enquanto interpretava a esposa carinhosa. E minha firma ainda existe, pelo que sei. Sua esposa disse às pessoas que você vendeu, mas não encontrei registro de venda. Suspeito que ela tem falsificado sua assinatura e desviado das suas contas enquanto você estava no hospital e se recuperando. Paguei João por seus serviços contínuos e pedi que ele continuasse monitorando Carlos e Benedita enquanto ficava fora do radar deles. Também pedi que investigasse minhas contas de negócios e descobrisse exatamente quanto roubaram. Naquela noite, voltei para casa com um novo senso de propósito. Agora tinha aliados e um quadro mais claro do que enfrentava. Benedita me recebeu com sua performance usual de preocupação afetuosa, perguntando sobre minha consulta e se preocupando se eu descansava o suficiente. O doutor diz que estou progredindo excelente, disse, deixando Benedita pegar minha mão. Ele acha que minhas memórias podem começar a voltar em breve. Por um momento, vi algo piscar no rosto de Benedita. Medo, cálculo, raiva. Foi rapidamente substituído por seu sorriso ensaiado, mas eu vira. Isso é maravilhoso, querido, disse ela, mas o aperto em minha mão apertou ligeiramente. Mal posso esperar para você se lembrar da nossa vida juntos. Sorri de volta, mas internamente já planejava meus próximos movimentos. Benedita e Carlos achavam que jogavam um jogo onde seguravam todas as cartas. Estavam prestes a descobrir que Francisco Oliveira não era o alvo fácil que assumiram. Minha transformação de vítima para predador começou com passos pequenos e cuidadosos. Toda manhã, mantinha minha rotina de interpretar o paciente amnésico em recuperação enquanto Benedita performava seu papel de esposa devotada. Mas sob a superfície, eu meticulosamente juntava inteligência e construía a base para o que se tornaria um plano elaborado de vingança. Durante meus supostos períodos de descanso, usava meu celular pré-pago para coordenar com João Pereira, que se tornará meus olhos e ouvidos no mundo exterior. Os relatórios do investigador particular pintavam um quadro cada vez mais claro da conspiração contra mim. Tenho rastreado as comunicações deles, disse João durante uma de nossas chamadas clandestinas. Carlos Oliveira está ficando impaciente. Tem pressionado Benedita para acelerar o cronograma, como ele diz. O que isso significa exatamente? Perguntei,
embora suspeitasse que já soubesse. Eles planejam te matar dentro do próximo mês. Interceptei mensagens de texto discutindo métodos diferentes. Envenenar sua medicação, encenar outro acidente, até fazer parecer um suicídio causado por depressão da perda de memória. Senti aquela fúria fria familiar crescendo no peito. Essas pessoas não só tentaram me matar uma vez, mas discutiam casualmente a melhor forma de terminar o serviço. Falavam de acabar com minha vida como a maioria das pessoas discute o que comer no jantar. Tem mais, continuou João. Tenho investigado o histórico de Carlos, como você pediu. Esse cara é um predador em todos os sentidos. Encontrei evidências ligando-o a pelo menos 5 mortes suspeitas nos últimos 7 anos, todas envolvendo cônjuges com apólices de vida grandes. Ele operava em estados diferentes, sempre se mudando antes que padrões fossem estabelecidos. E a polícia local? O detetive Ricardo Mendes, da Polícia Civil do Rio, investigou seu acidente. É um cara reto, mas fechou o caso como atropelamento e fuga não resolvido sem evidências apontando para Carlos e Benedita. Ele não tinha razão para olhar mais fundo. Fiz uma nota mental para potencialmente trazer o detetive Mendes para meus planos mais tarde, mas primeiro precisava de mais evidências concretas. O que encontrou sobre minha firma? A voz de João ficou sombria. Sua esposa tem estado ocupada. Ela usou uma procuração falsificada para acessar suas contas de negócios. Roubou quase R$ 200 mil até agora, e tem liquidado ativos. Disse aos seus clientes que você teve um colapso nervoso e estava fechando a firma. A amplitude da traição era atordoante. Eles não só tentaram me matar. Tinham sistematicamente destruído minha vida, roubado meu dinheiro e arruinado minha reputação. Percebi que mesmo se eu tivesse sobrevivido ao acidente com memória intacta, encontraria meu mundo inteiro desmantelado. Naquela noite, decidi testar as reações de Benedita introduzindo um caos controlado em sua narrativa cuidadosamente gerenciada. Tenho tido sonhos estranhos, disse a ela no jantar. Fragmentos que parecem memórias. Sonhei com um homem chamado Carlos ontem à noite. Benedita quase engasgou com o vinho. Carlos. Sim. Ele estava em um escritório. Parecíamos discutir algo. Você conhece alguém chamado Carlos? Vi Benedita lutar para manter a compostura. Seu rosto passou por várias microexpressões, medo, cálculo, calma forçada antes de responder. Não acho, disse finalmente. Sonhos podem ser estranhos quando se recupera de trauma craniano. O doutor Santos disse que você pode ter atividade cerebral aleatória que parece memórias, mas não é real. Talvez, disse, fingindo aceitar a explicação, mas pareceu tão real. Ele parecia bravo por algo, como se eu tivesse descoberto algo que ele não queria que eu soubesse. Naquela noite, notei que Benedita demorou mais que o usual para adormecer, e ficava checando o celular. Eu tinha certeza de que ela se comunicava com Carlos, provavelmente avisando que eu poderia estar recuperando memórias. No dia seguinte, enquanto Benedita estava no trabalho, fiz minha jogada para a unidade de armazenamento. O endereço me levou a uma grande instalação nos arredores do rio, perto de São Gonçalo, o tipo de lugar onde as pessoas guardam de móveis e inventário de negócios. A chave da escrivaninha escondida abriu a unidade 47. E o que encontrei lá dentro foi como descobrir um tesouro. Meu eu passado fora ainda mais minucioso do que eu inicialmente percebia. A unidade de armazenamento continha caixas de registros financeiros, cópias adicionais de evidências contra Benedita e Carlos, e, mais importante, itens que revelavam quem Francisco Oliveira realmente era antes do acidente. Entre os efeitos pessoais, encontrei medalhas militares. Aparentemente, eu servirá 2 tours no Exército Brasileiro, como oficial de inteligência em missões de paz no Haiti. Havia comendações por bravura, liderança e excelência tática. Fotos mostravam um Francisco mais jovem em farda, cercado por homens que pareciam segui-lo ao inferno. Essa descoberta explicava os instintos de combate que eu sentia, o senso de que eu era naturalmente adequado para estratégia e guerra. Eu não era só um empresário pacato. Era um soldado treinado que entendia táticas, sobrevivência e como eliminar ameaças.
Também encontrei evidências do homem em que me tornei após o exército. Minha consultoria não era só sobre finanças e seguros. Eu me especializara em ajudar empresas a se protegerem de fraude e desvio. Eu fora um caçador de criminosos de colarinho branco, alguém com treinamento militar e perspicácia de negócios para rastrear pessoas que achavam que eram espertas demais para serem pegas. A ironia não me passou despercebida. Benedita e Carlos miraram em alguém profissional e pessoalmente equipado para destruí-los. Eles só tiveram sorte de me pegar desprevenido uma vez. Não teriam uma segunda chance. Passei horas na unidade de armazenamento, familiarizando-me com as evidências que meu eu passado juntara e adicionando ao meu entendimento da conspiração contra mim. Encontrei perfis detalhados não só de Benedita e Carlos, mas de seus associados conhecidos e vítimas anteriores. Mais importante, encontrei algo que me fez sorrir pela primeira vez desde acordar no hospital, um plano detalhado para derrubar Carlos Oliveira que meu eu passado desenvolvia. Era elaborado, metódico e projetado não só para a justiça para mim, mas para expor toda a operação de Carlos e salvar suas vítimas futuras. Percebi que minha amnésia, embora traumática, me dera uma vantagem inesperada. Benedita e Carlos achavam que lidavam com uma vítima com dano cerebral que não representava ameaça. Em vez disso, estavam prestes a enfrentar um veterano de combate com mente tática brilhante que tinha conhecimento íntimo de seus planos e acesso a evidências que podiam destruí-los. Enquanto dirigia de volta para a casa da unidade de armazenamento, senti um senso de clareza que não experimentava desde acordar no hospital. Agora eu sabia quem era. Não só o nome Francisco Oliveira, mas o homem por trás desse nome. Eu era um protetor, um caçador de predadores, alguém que dedicara a vida a ficar entre pessoas inocentes e aqueles que as feriam. Benedita e Carlos cometeram um erro crítico em sua avaliação. Achavam que lidavam com uma vítima indefesa. O que enfrentavam era um predador muito mais perigoso do que podiam imaginar, e eu estava prestes a mostrar exatamente o que acontecia com pessoas que tentavam predar os inocentes. Meu treinamento militar começou a se reafirmar enquanto desenvolvia minha estratégia. Toda missão bem-sucedida requeria inteligência, planejamento e o elemento surpresa. Eu já tinha 2 desses elementos. Agora precisava manter o terceiro enquanto sistematicamente juntava mais informações sobre as vulnerabilidades dos meus inimigos. João Pereira provou ser inestimável nessa fase da operação. O investigador particular conseguirá plantar dispositivos de escuta no escritório de Carlos Oliveira, fornecendo-me inteligência em tempo real sobre seus planos. Eles estão ficando desesperados, relatou João durante uma de nossas chamadas seguras. Carlos tem pressionado Benedita para agir mais rápido. Ele está preocupado que sua recuperação esteja progredindo rápido demais. Quais são os planos deles? Perguntei. Veneno. Carlos tem acesso a um sedativo veterinário através de um contato em uma clínica de animais em Botafogo. O plano é Benedita colocar em sua medicação ao longo de uma semana. Pareceria que seu coração não aguentou o estresse da recuperação. Senti o maxilar travar. A forma casual como discutiam meu assassinato era quase tão enfuriadora quanto o ato em si. Cronograma. Eles querem começar neste fim de semana. Carlos tem dito a Benedita que não podem esperar mais. Aparentemente, ele tem outro trabalho marcado em São Paulo. Tomei uma decisão. Preciso que documente tudo. Toda conversa, todo encontro, todo plano que fizerem. E preciso que contate o detetive Ricardo Mendes. Não conte sobre mim ainda, mas comece a soltar pistas sobre Carlos Oliveira. Faça parecer que investiga fraude de seguros. O que você planeja, Francisco? Justiça. E vou garantir que Carlos nunca mais ferra ninguém. Naquela noite, decidi acelerar meu próprio cronograma. No jantar, observei a performance de Benedita com novos olhos, sabendo que ela provavelmente já planejava em qual noite começar a me envenenar. A mulher sentada à minha frente, que me alimentava mentiras sobre nosso casamento amoroso, calmamente contemplava meu assassinato. Tenho pensado no nosso futuro, disse, fazendo Benedita erguer os olhos do prato. Nosso futuro? Se minhas memórias voltarem. E o doutor diz que voltarão. Quero que a gente tire umas férias, talvez uma segunda lua de mel.
Podíamos ir a algum lugar que nunca fomos. O sorriso de Benedita era perfeitamente crafted, mas eu via o cálculo por trás dos olhos. Ela provavelmente se perguntava se deveria acelerar o cronograma ainda mais. Isso soa maravilhoso, querido. Estava pensando que podíamos convidar alguns amigos. Sabe, as pessoas importantes para nós. Sinto que devo reconectar com as pessoas nas nossas vidas. Sempre preferimos nossa privacidade, disse Benedita, a resposta vindo um pouco rápido demais. Mas certamente tínhamos amigos. Talvez pessoas do seu trabalho ou do meu. Benedita largou o garfo e notei um leve tremor em sua mão. Francisco, tenho pensado que devíamos falar com o Dr. Santos sobre aumentar sua medicação. Você parece agitado ultimamente. Talvez fazer muitas perguntas não seja bom para sua recuperação. Ali estava a primeira tentativa aberta de me drogar. Forcei-me a parecer preocupado em vez de furioso. Você acha? Só sinto que deveria estar lembrando mais agora. A recuperação de memória leva tempo. Não devíamos apressar. Assenti e mudei de assunto, mas internamente ajustava meus planos. Benedita se movia mais rápido do que a inteligência de João sugeria. Precisava estar preparado para ela começar o envenenamento tão cedo quanto amanhã. Depois que Benedita foi para a cama, revistei cuidadosamente o armário de remédios e descobri que meus frascos de prescrição haviam sido adulterados. Pequenos furos haviam sido perfurados nas tampas e selados com esmalte transparente, uma forma quase indetectável de introduzir substâncias estranhas nas pílulas. Sorri sombriamente. Meu treinamento militar passado estava intacto na memória muscular e instintos. Notei a adulteração sem nem procurar conscientemente. Em vez de ficar bravo, senti uma satisfação tática fria. Benedita acabará de me dar outra peça de evidência e revelar a seu cronograma. Fotografei cuidadosamente os frascos adulterados e enviei as imagens para João via mensagem criptografada. Então substitui minhas medicações por vitaminas idênticas que secretamente comprará dias antes. Se Benedita queria brincar com drogas, podia envenenar vitaminas enquanto eu permanecia alerta e saudável. Na manhã seguinte, observei com divertimento sombrio enquanto Benedita preparava cuidadosamente meu café da manhã e medicação, garantindo que eu tomasse as pílulas. Ela até me vigiava engolir, o rosto mostrando o que ela achava ser preocupação amorosa, mas era na verdade antecipação da minha morte. Acho que vou ligar para o Dr. Santos hoje, disse casualmente. Quero perguntar sobre ajustar minha medicação. Tenho me sentido um pouco estranho ultimamente. Vi pânico piscar no rosto de Benedita. Se eu ligasse para o doutor sobre me sentir estranho e depois morresse subitamente, poderia levantar questões sobre minha medicação. Talvez espere mais uns dias, sugeriu Benedita. Vamos ver como você se sente no fim de semana. Você tem razão, concordei, fingindo aceitar a sugestão. Por dentro, fazia preparativos finais para o que aconteceria quando ela percebesse que o veneno não funcionava. Naquela tarde, enquanto Benedita estava no trabalho, fiz várias ligações importantes. Primeiro, contatei João para iniciar a fase final do nosso plano. Segundo, liguei para a linha direta do detetive Ricardo Mendes. Detetive Mendes, aqui é Francisco Oliveira. Acredito que você investigou meu atropelamento. Senhor Oliveira, fico feliz em saber que está se recuperando. Como posso ajudar? Tenho tido algumas memórias recuperadas sobre o acidente. Gostaria de falar com você sobre o que lembro, mas preciso perguntar, há algum lugar onde possamos nos encontrar em particular? Estou preocupado com minha segurança. Houve uma pausa. Senhor Oliveira, você tem razões para acreditar que alguém pode querer te ferir? Mais que razões, detetive. Tenho evidências. Marcamos nos encontrar na manhã seguinte na delegacia. Finalmente eu poderia trazer a lei para meu plano, mas queria garantir evidências esmagadoras antes de fazer meu movimento. Naquela noite, comecei a fase mais perigosa da operação. Precisava trair Carlos e Benedita a cometerem um erro que os expusesse completamente. E eu tinha o plano perfeito para isso. Benedita, disse no jantar. Acho que estou começando a lembrar coisas sobre o acidente.
O garfo dela tilintou no prato. Lembrar coisas? Sim. Lembro de um homem se aproximando do meu carro logo antes do impacto. Parecia familiar, como alguém que eu já tinha encontrado. E observei enquanto toda emoção que Benedita escondia passava pelo rosto dela em sucessão rápida. Medo, raiva, cálculo e finalmente desespero. Francisco, você não deveria forçar memórias. O doutor Santos disse que isso poderia ser perigoso para sua recuperação. Talvez, disse. Mas acho que devo ligar para a polícia. Se alguém tentou me matar, eles precisam saber. Benedita se desculpou para ir ao banheiro, e eu soube que ela contatava Carlos. A fase 1 do meu fim de jogo estava em movimento. Até amanhã à noite, ou eu teria minha justiça ou meus inimigos finalmente teriam sucesso em me matar. Mas Francisco Oliveira não sobrevivera a missões no Haiti e construir uma firma bem-sucedida deixando as coisas ao acaso. Eu estava pronto para a guerra. Meu telefone vibrou com uma mensagem de João às 2h17 da manhã. Eles se encontram agora. Sessão de emergência no apartamento de Carlos em Ipanema. Parece que sua alegação de recuperação de memórias os assustou. Sorri na escuridão do quarto, cuidadoso para não acordar Benedita, dormindo ao meu lado. Tudo procedia exatamente como eu planejara. Ao alegar ter recuperado memórias do acidente, forcei meus inimigos ao modo reativo, tornando-os mais propensos a errar. Meu treinamento militar me ensinara que a melhor forma de derrotar um inimigo era controlar o campo de batalha e ditar os termos do confronto. Por meses, Benedita e Carlos controlaram o jogo, acreditando que seguravam todas as vantagens. Agora, eu mudava o equilíbrio de poder. Na manhã seguinte, Benedita estava visivelmente à beira dos nervos. Preparou meu café da manhã com mãos trêmulas e checava o celular obsessivamente. Decidi aplicar mais pressão. Vou definitivamente ligar para o detetive Mendes hoje, anunciei casualmente enquanto untava minha torrada. As memórias estão ficando mais claras. Acho que posso identificar o homem que se aproximou do meu carro. A caneca de café de Benedita escorregou dos dedos, estilhaçando no chão da cozinha. Ah, que desastrada, disse, se apressando para limpar a bagunça. Você está bem? Perguntei com preocupação fingida. Parece nervosa por algo. Só preocupada com você se esforçando demais, respondeu Benedita. Mas a voz dela estava tensa de esforço. Talvez devêssemos ir embora por uns dias. Uma mudança de cenário pode ser boa para sua recuperação. Reconheci isso pelo que era, uma tentativa de me afastar de ajuda potencial e me terminar em isolamento. Ótima ideia. O que você estava pensando? Carlos Oliveira tem uma cabana a cerca de 2 horas daqui, em Petrópolis. Ele é um velho amigo do trabalho que se ofereceu para nos deixar usar. Ali estava a armadilha que tentavam armar. Fingi considerar a oferta enquanto internamente me maravilhava com a audácia deles. Na verdade, iam me levar a um local onde Carlos teria fácil acesso para me eliminar. Parece perfeito, disse. Quando podemos ir? Alívio inundou o rosto de Benedita. Este fim de semana. Posso ligar para ele hoje e arranjar. Maravilhoso. Estou ansioso para conhecer esse amigo Carlos seu. Depois que Benedita saiu para o trabalho, liguei imediatamente para João. Eles morderam a isca. Benedita quer me levar à cabana de Carlos este fim de semana. Francisco, isso é incrivelmente perigoso se você estiver isolado com os dois. É perfeito, interrompi. Assim, pego os dois em um lugar só, longe de testemunhas, onde se sentirão confiantes o suficiente para revelar suas verdadeiras intenções. Como está seu equipamento de vigilância? Estado da arte. Posso ter toda a cabana grampeada para áudio e vídeo em horas depois que eles saírem para o trabalho. Faça isso. E garanta que o detetive Mendes esteja pronto. Quero que ele tenha acesso em tempo real a tudo o que acontecer na cabana. Meu encontro com o detetive Ricardo Mendes naquela tarde foi crucial para meu plano. O detetive era um homem de olhos afiados na casa dos 40, com o porte firme de alguém que vira comportamento criminal o suficiente para reconhecê-lo quando apresentado com evidências.
Senhor Oliveira, essas são alegações sérias, disse o detetive depois que apresentei cópias das evidências da minha unidade de armazenamento. Se o que você diz for verdade, estamos olhando para a tentativa de assassinato, fraude de seguros e múltiplos homicídios interestaduais. Sé que sou maluco, disse. Um homem com amnésia alegando que sua esposa amorosa tentou matá-lo, mas as evidências falam por si. O detetive Mendes estudou as fotografias, gravações de áudio e documentos financeiros. Esse investigador particular, João Pereira, ele é licenciado. Totalmente licenciado e garantido. Ele está preparado para testemunhar tudo o que descobriu. E você tem certeza de que sua esposa planeja tentar de novo este fim de semana? Assenti. Eles acham que estou recuperando memórias que podem expô-los. Estão forçados a agir antes que eu vá público com o que sei. O detetive Mendes se recostou na cadeira. O que exatamente você propõe, Sr. Oliveira? Me dê um gravador. Deixe-me ir a essa cabana e pegá-los em gravação confessando seus crimes. Uma vez que você tem a confissão, terá evidências suficientes para prendê-los e investigar as outras vítimas de Carlos. É incrivelmente perigoso. Se eles suspeitarem que você está gravando. Detetive, sou ex-oficial do Exército. Sei lidar com situações perigosas, e eles acham que sou um inválido com dano cerebral que não lembra nem o próprio nome. O elemento surpresa está completamente do nosso lado. Após muita discussão, o detetive Mendes concordou com o plano sob condições estritas. Eu usaria um gravador, e João manteria vigilância de uma posição próxima. Se algo desse errado, a lei estaria a minutos de distância. Naquela noite, interpretei meu papel perfeitamente enquanto Benedita me contava animadamente sobre sua conversa com Carlos sobre o fim de semana na cabana. Ela pintava como um gesto generoso de um amigo carinhoso. Quando eu sabia que era Carlos preparando um terreno de assassinato. Ele é tão atencioso, buchou Benedita. Até se ofereceu para se juntar a nós no jantar de sábado à noite para garantir que tenhamos tudo o que precisamos. Estou ansioso para conhecê-lo, disse, de maneiras que Benedita não imaginava. A manhã de sexta chegou com o familiar calmaria pré-missão que lembrava dos meus dias no exército. Todo detalhe fora planejado, toda a contingência considerada. João confirmara que a cabana estava completamente vigiada, e o detetive Mendes garantirá que reforços estariam em posição. Enquanto dirigíamos para a cabana, Benedita manteve um fluxo constante de conversa animada sobre o fim de semana relaxante à frente. Respondi apropriadamente enquanto mentalmente revisava meu plano. Até domingo à noite, essa provação terminaria. Justiça seria servida, e o reinado de terror de Carlos Oliveira acabaria. A cabana era exatamente o que eu esperava, isolada, cercada por matas densas nas montanhas de Petrópolis, com apenas uma estrada de entrada ou saída, perfeita para alguém planejando um assassinato. E igualmente perfeita para garantir que os perpetradores não tivessem rota de fuga quando a armadilha se fechasse. É linda, disse enquanto carregávamos nossas malas para dentro. Carlos realmente é generoso em nos deixar usar, respondeu Benedita. Mas peguei ela checando o celular pela 20ª vez durante a viagem. Enquanto nos instalávamos para a noite, notei várias coisas que confirmavam minhas suspeitas. A cabana fora recentemente limpa a fundo o suficiente para remover qualquer evidência forense potencial. A cozinha fora estocada com comida e suprimentos, mas também com produtos químicos de limpeza que podiam ser usados para destruir evidências. Mais revelador, não havia vizinhos por quilômetros, e o sinal de celular era irregular no máximo. Carlos Oliveira escolhera bem seu terreno de assassinato. Mas cometera um erro crítico em seu planejamento. Subestimara seu alvo. Francisco Oliveira sobrevivera a missões no Haiti, senhores da guerra e criminosos financeiros sofisticados. Um predador de cidade pequena como Carlos Oliveira estava prestes a descobrir o que acontecia quando um caçador se tornava a caça. O jantar de sábado seria bem interessante de fato. A tarde de sábado trouxe o ar fresco de outono que tornava tudo mais nítido, mais definido. Eu estava na varanda da cabana, supostamente admirando a vista enquanto na verdade avaliava a situação tática.
João confirmara via texto seguro que todo equipamento de vigilância funcionava perfeitamente, e o detetive Mendes estava posicionado com uma equipe tática a menos de 10 minutos de distância. Benedita passou o dia em um estado de energia nervosa mal controlada, limpando a cabana já imaculada e se preparando para a chegada de Carlos. Observei sua performance com uma mistura de nojo e admiração profissional. Ela mantinha a cobertura mesmo enquanto se preparava para meu assassinato. Você parece animada para ver seu amigo, observei enquanto Benedita checava a aparência no espelho pela 5ª vez. Só quero causar boa impressão, respondeu. Carlos significa muito para mim, para nós. Ele tem sido tão solidário durante sua recuperação. Quase ri da absurdidade. Carlos Oliveira, o homem que tentará me matar e vinha terminar o serviço, era apresentado como um amigo carinhoso. Às exatamente 18 horas, ouvimos um carro se aproximando na estrada de Cascalho. Meu corpo automaticamente mudou para modo de combate, consciência elevada, respiração controlada, músculos prontos para ação. Anos de treinamento militar não podiam ser apagados por amnésia. Carlos Oliveira não era o que eu esperava. Em vez de um tipo criminoso óbvio, ele parecia um ajustador de seguros pacato na casa dos 30 e poucos. Altura média, cabelo castanho rareando, o tipo de rosto esquecível que se misturava a qualquer multidão. Percebi que isso provavelmente fazia parte do que o tornava tão perigoso. Ele parecia o vizinho prestativo de todo mundo, não um serial killer. Francisco, disse Carlos com aparente calor genuíno, estendendo a mão. É ótimo finalmente te conhecer. Benedita me contou tanto sobre sua recuperação. Apertei a mão do homem que tentará me matar, estudando o rosto de Carlos por qualquer sinal de reconhecimento ou suspeita. Não vi nada além de preocupação cuidadosamente crafted. Gostaria de poder dizer o mesmo, respondi com um sorriso autodepreciativo. A amnésia tem sido desafiadora. Posso imaginar, mas Benedita me diz que você está fazendo progresso notável. Enquanto nos sentávamos para o jantar, comecei a entender como Carlos conseguirá matar tantas pessoas sem ser pego. O homem era um mestre manipulador, charmoso e aparentemente sincero. Fez perguntas pensadas sobre minha recuperação, compartilhou histórias engraçadas sobre seu trabalho em seguros e tratou Benedita com a mistura certa de amizade e respeito. Um observador não treinado não veria nada suspeito na interação. Mas minha experiência militar me ensinara a ler microexpressões, linguagem corporal e tiques verbais. Notei como os olhos de Carlos ocasionalmente ficavam frios quando achava que ninguém olhava. Vi como Benedita e Carlos sincronizavam movimentos quando pensavam que eu não prestava atenção. Mais revelador, observei como ambos checavam os relógios. Estavam em um cronograma. Sabe, disse enquanto terminávamos o prato principal, tenho tido uns flashes de memória interessantes ultimamente. Tanto Benedita quanto Carlos ficaram imóveis. Sério? Perguntou Carlos, a voz cuidadosamente neutra. Que tipo de memórias? O acidente, principalmente. Estou começando a lembrar mais detalhes do que aconteceu naquele dia. Vi Benedita e Carlos trocarem um olhar rápido. Foi tão rápido que alguém sem meu treinamento poderia perder, mas para mim era óbvio como um sinal de fumaça. Isso é maravilhoso, disse Benedita, mas o sorriso parecia forçado. O doutor Santos disse que recuperação de memória era possível. Sim, continuei. Lembro de estar bravo por algo antes do acidente. Algo sobre irregularidades financeiras, e acho que planejava me encontrar com alguém sobre isso. Carlos se inclinou para a frente com aparente preocupação. Você não deveria forçar a lembrar eventos traumáticos, Francisco. Às vezes é melhor deixar cães dormindo quietos. A frase me atingiu como um soco. A vigilância de João gravara Carlos usando exatamente essa expressão ao discutir se me matar rápido ou me deixar viver com amnésia. Era uma assinatura verbal, e Carlos acabará de confirmar sua identidade tão seguramente quanto se assinasse uma confissão. Talvez você tenha razão, disse, fingindo aceitar o conselho. É só frustrante, sabe? Sentir que há coisas importantes que eu deveria lembrar. A memória volta no seu tempo, disse Carlos, se for para ser.
A ameaça implícita na declaração era clara para mim, se não para um observador casual. Carlos me avisava para parar de tentar lembrar ou enfrentar consequências. Depois do jantar, me excusei para usar o banheiro, dando a Benedita e Carlos chance de conferir privadamente. O que eles não sabiam era que o equipamento de vigilância de João capturava cada palavra. Quando voltei, os encontrei parados mais próximos do que amigos deveriam, e ambos se afastaram imediatamente ao me verem. Eu só estava contando a Carlos sobre seu progresso, disse Benedita rapidamente. E eu dizia o quão importante é não apressar essas coisas, acrescentou Carlos. Assenti concordando, mas internamente preparava o fim de jogo. Baseado no comportamento deles, estimei que fariam seu movimento na próxima hora ou duas, provavelmente depois que eu supostamente fosse dormir. Sabe de uma, disse subitamente. Estou me sentindo um pouco cansado. Acho que vou me deitar cedo. Boa ideia, disse Benedita, alívio evidente na voz. Sono é importante para a recuperação. Você vai se juntar a mim em breve? Perguntei à minha esposa. Só ajudo Carlos a limpar primeiro. Vá na frente. Fiz os movimentos de me preparar para dormir, mas em vez de realmente dormir, me posicionei onde podia observar a sala principal por uma fresta na porta do quarto. Também ativei o pequeno gravador que o detetive Mendes me dera, separado do sistema de vigilância da cabana. O que vi e ouvi nos próximos 30 minutos foi tudo o que precisava para destruir meus inimigos completamente. Ele está se aproximando demais de lembrar, disse Carlos assim que achou que eu estava fora de alcance auditivo. Eu sei, respondeu Benedita. Não podemos esperar mais. O sedativo que trouxe deve funcionar rápido. Vamos fazer parecer que o coração dele não aguentou o estresse da recuperação, e então coletamos o dinheiro do seguro e sumimos. Já arranjei novas identidades para nós. Ouvi enquanto casualmente discutiam os detalhes do meu assassinato, a disposição do corpo e planos para gastar meu seguro de vida. Falaram de vítimas anteriores, rindo de como fora fácil enganar a polícia e outras jurisdições. Mais condenatório de tudo, Carlos se gabou de orquestrar meu acidente original, descrevendo em detalhes como roubar o carro e o posicionara para parecer um atropelamento aleatório. Quando finalmente se prepararam para entrar no quarto com a seringa cheia de veneno, eu estava pronto para eles. Indo a algum lugar? Perguntei, sentando-me na cama com as luzes acesas subitamente. Tanto Carlos quanto Benedita congelaram como servos dos faróis, a seringa visível na mão de Carlos. Francisco, gaguejou Benedita. Você devia estar dormindo. Coisa engraçada sobre amnésia, disse, levantando-me com a graça fluida de um lutador treinado. Às vezes não é tão completa quanto as pessoas pensam. A mão de Carlos se moveu para o casaco onde suspeitava que guardasse uma arma reserva, mas eu era mais rápido. Anos de treinamento de combate assumiram enquanto eu me lancei pelo quarto, atingindo Carlos com precisão e força que o mandou contra a parede. A seringa voou, e Benedita gritou. Vem, disse, de pé sobre a forma gemendo de Carlos. Eu lembro de tudo. O desvio, o caso, o complô de assassinato. Lembro de tudo. Isso é impossível, sussurrou Benedita. Não, respondi, tirando o meu gravador. O impossível é que vocês achassem que podiam se safar. Justo então, a porta da frente da cabana irrompeu enquanto o detetive Mendes e sua equipe tática invadiram, armas em punho. Polícia! Ninguém se mexa. Enquanto Carlos e Benedita eram levados sob custódia, senti uma satisfação mais profunda que qualquer coisa que pudesse lembrar. Justiça estava prestes a ser servida, e eu fora quem a servirá. Mas minha vingança só começava. A sala de interrogatório na delegacia da Polícia Civil era stark e impiedosa sob as luzes fluorescentes. Sentei-me do outro lado do detetive Ricardo Mendes, observando através do vidro espelhado enquanto Carlos Oliveira e Benedita eram processados em salas separadas. O equipamento de gravação da cabana capturara tudo, suas confissões, a discussão casual de múltiplos assassinatos e a tentativa de me matar com uma seringa. Temos eles frios, disse o detetive Mendes, revisando os arquivos de evidências. Entre suas gravações, a vigilância de João e as evidências físicas, eles pegam múltiplas sentenças de prisão perpétua.
E as outras vítimas de Carlos? É aí que fica interessante. Contatamos a polícia em 5 estados diferentes. Carlos Oliveira é procurado em conexão com pelo menos 8 mortes suspeitas nos últimos 7 anos. Seu caso vai abrir isso tudo. Senti uma satisfação sombria com a notícia. Minha busca pessoal por justiça se tornava algo maior, vindicação para todas as vítimas de Carlos e suas famílias. Tem mais, continuou o detetive Mendes. Sua esposa tem tentado negociar um acordo de plea. Ela alega que Carlos a manipulou. Que ela era só mais uma vítima. O que você acha? Ela mente. Os registros financeiros mostram que ela desviava das contas da sua firma meses antes de conhecer Carlos. Ela o procurou, não o contrário. Se algo, ela foi quem trouxe a oportunidade. Não me surpreendi. A Benedita que interpretara a esposa amorosa no hospital fora polida demais, calculada demais para ser uma inocente manipulada por um predador. Ela fora um predador ela mesma. Nos dias seguintes, enquanto a investigação se expandia, aprendi a amplitude total do que me fora feito. Benedita destruíra sistematicamente minha vida por mais de 1 ano. Alienara meus clientes de negócios com comunicações falsificadas, alegando que eu tinha problemas psicológicos. Esvaziara minhas contas pessoais e liquidar investimentos. Fora tão longe a ponto de cancelar minha assinatura no Flamengo e serviços de streaming, gradualmente apagando minhas conexões sociais e atividades normais. O objetivo fora fazer minha morte eventual parecer o resultado inevitável de um homem cuja vida desmoronava, depressão, isolamento social, estresse financeiro. Teria pintado um quadro de alguém que poderia tirar a própria vida ou sucumbir a um acidente. É brilhante em sua minuciosidade, observou João Pereira quando nos encontramos para discutir o caso. Se o assassinato tivesse funcionado, ou se a amnésia fosse permanente, teriam se safado de um crime perfeito. Mas cometeram um erro crítico, respondi. Qual? Não me mataram. Minha firma sobrevivera melhor do que eu temia. Embora Benedita tivesse roubado quantias significativas e danificado algumas relações com clientes, minha reputação de integridade era forte o suficiente para que a maioria dos clientes quisesse continuar trabalhando comigo uma vez que soubessem a verdade. Mais importante, as evidências que juntara antes do acidente levaram à recuperação da maior parte do dinheiro roubado. Benedita transferira para contas que armara com Carlos, mas não tiveram tempo de movê-lo para fora antes da prisão. 3 semanas após a prisão, recebi uma visitante inesperada. O Dr. Eduardo Santos bateu à minha porta uma noite com uma expressão de curiosidade profissional. Francisco, espero não se importar com minha visita não anunciada. Quero checar sua recuperação. Claro, doutor, entre. Enquanto nos sentávamos na sala de estar, o Dr. Santos me estudou com um foco intenso que lembrava do hospital. Preciso perguntar, disse finalmente. Quanto da sua amnésia era real? Considerei a pergunta com cuidado. Eu crescerá a respeitar o Dr. Santos durante minha recuperação, e o homem merecia uma resposta honesta. O aftermath imediato era real. Quando acordei pela primeira vez, genuinamente não lembrava de nada, mas as memórias começaram a voltar na primeira semana. Não de uma vez, mas em pedaços. E você não contou a ninguém? Conte a Benedita que tinha flashes de memória, mas deixei ela achar que eram só fragmentos. Quando encontrei meu diário e percebi o que realmente acontecia, entendi que minha amnésia era a única coisa me mantendo vivo. O doutor Santos assentiu devagar. Então, você usou sua condição como camuflagem enquanto investigava. Exato. Eles achavam que lidavam com uma vítima indefesa. Deixei eles continuarem achando isso enquanto juntava evidências e planejava minha resposta. Isso foi incrivelmente perigoso. Se descobrissem sua decepção, teriam te matado imediatamente. Mas doutor, sou ex-oficial do exército. Situações perigosas não são novidade para mim. E eu tinha vantagens que eles não sabiam. Seu treinamento militar. Mais que isso, minha experiência de negócios caçando criminosos de colarinho branco, minhas conexões com pessoas como João Pereira, e mais importante, as evidências que meu eu passado já juntara. Não comecei do zero.
Continuei uma investigação que já estava bem encaminhada. O doutor Santos se recostou na cadeira. Preciso dizer, Francisco, em 20 anos de neurologia, nunca vi nada como esse caso. O que quer dizer? A maioria dos pacientes com amnésia luta para reconstruir a vida do zero. Você usou sua condição como arma contra as pessoas que tentaram te destruir. É notável. Tive bons professores no exército. Aprendemos que qualquer situação, não importa quão ruim, pode ser virada a seu favor se você for esperto e paciente o suficiente. E Benedita nunca suspeitou. Sorri sombriamente. Benedita estava tão convencida de sua própria esperteza que nunca considerou a possibilidade de que sua vítima pudesse estar caçando ela. Ela via o que esperava ver, um homem com dano cerebral dependente dela para tudo. O que acontece agora? Agora reconstruo minha vida. Vou colocar Carlos e Benedita atrás das grades pelo resto das vidas deles e garantir que as outras vítimas tenham justiça. 2 meses depois, eu estava em um tribunal federal no Rio enquanto Carlos Oliveira era sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por seu papel em 8 assassinatos confirmados em múltiplos estados. Benedita recebeu sentença de perpétua com possibilidade de parole após 25 anos por seu papel na conspiração. Enquanto observava meus inimigos sendo levados algemados, senti um senso de fechamento que não esperava. A raiva que me sustentara por meses de planejamento e vingança dava lugar a algo mais, paz. Justiça servida, disse João Pereira, se juntando a mim nos degraus do tribunal. Mais que isso, respondi. Um monstro foi parado. O detetive Mendes se aproximou com uma expressão satisfeita. O FBI quer consultar com você em casos similares. Aparentemente, Carlos não era o único ajustador de seguros rodando esse tipo de esquema. Considerei a oferta. Minha firma se recuperava, minha saúde estava totalmente restaurada, e eu tinha um conjunto de habilidades que podia ajudar a prevenir outras famílias de sofrerem o que eu suportara. Diga a eles que estou interessado, disse. Enquanto dirigia para casa naquela noite, reflete na jornada que me trouxera a esse momento. Perderá minha memória, quase perderá a vida, e descobrira que tudo o que acreditava sobre meu casamento era mentira. Mas também descobrira quem eu realmente era sob tudo isso, um protetor, um buscador de justiça, alguém que nunca pararia de lutar pelo que era certo. O velho Francisco Oliveira fora um empresário bem-sucedido com uma vida quieta. O novo Francisco Oliveira era algo mais, um homem forjado no fogo e emergido mais forte do que nunca fora antes. Meus inimigos tentaram me apagar da existência. Em vez disso, criaram seu pior pesadelo, uma vítima que se recusava a ficar morta e que tinha tantas habilidades quanto a determinação para trazê-los à justiça. 6 meses após o julgamento, Francisco Oliveira estava em seu escritório renovado olhando para o esquiline da zona sul do Rio enquanto o sol se punha atrás das montanhas. A placa de latão na escrivaninha dizia Consultoria de Segurança Oliveira, e as paredes estavam forradas com comendações de agências de lei em 3 estados. Minha firma evoluíra muito além de seu escopo original. O que começara como consultoria financeira para pequenas empresas se tornará uma operação especializada em expor fraude de seguros e proteger vítimas potenciais de predadores como Carlos Oliveira. O FBI me contratara como consultor em 12 casos similares, e minha taxa de sucesso era perfeita. João Pereira bateu na porta aberta. Tem 1 minuto, chefe. Sorri com o título. João entrará na empresa em tempo integral após o julgamento, trazendo suas habilidades investigativas e contatos de rua para nossa operação crescente. O que tem? Novo caso. A Polícia Civil de São Paulo tem uma situação que parece familiar: empresário bem-sucedido, esposa amorosa, acidente trágico e um ajustador de seguros muito suspeito que foi o primeiro na cena. Vire tudo o que puder sobre a esposa e o ajustador. Quero estar em São Paulo amanhã à noite. Enquanto João saía para arranjar, voltei à contemplação da cidade abaixo. Cada caso que resolvíamos parecia uma vitória, não só para as vítimas imediatas, mas para todos que sofreram nas mãos de predadores que achavam que eram espertos demais para serem pegos. Meu telefone vibrou com um texto do detetive Ricardo Mendes: Carlos Oliveira encontrado morto em sua cela esta manhã. Aparente suicídio,
mas presos dizem que foi morto por outros que descobriram seus crimes. Achei que gostaria de saber. Olhei para a mensagem por um longo momento. Esperava sentir satisfação com a notícia da morte de Carlos, mas em vez disso senti algo mais complexo, um senso de que a justiça tomara seu próprio curso além de qualquer coisa que eu pudesse planejar ou controlar. Outro texto chegou. Esse do Dr. Eduardo Santos. Vi a notícia sobre Carlos Oliveira. Como você está lidando? Digitei de volta. A justiça tem muitas formas, doutor. Essa foi uma delas. Enquanto me preparava para sair do escritório, peguei meu reflexo na janela. O homem me olhando de volta era diferente do paciente confuso que acordara em uma cama de hospital 8 meses antes. Essa versão era mais dura, mais focada, com olhos que viram o pior da natureza humana e se recusavam a desviar. A amnésia fora uma maldição que se tornou bênção. Tirara tudo não essencial da minha identidade e deixará só o cerne de quem eu era, um protetor, um caçador de predadores, alguém que nunca pararia de lutar pela justiça. Meu telefone tocou. O ID do chamador mostrava um número desconhecido, mas o código de área era de São Paulo. Francisco Oliveira. Senhor Oliveira, aqui é a detetive Carla Souza da Polícia Civil de São Paulo. Temos um caso que achamos que você pode se interessar. João Pereira já me informou. Estarei aí amanhã. Obrigada. E Senhor Oliveira, o irmão da vítima quer te agradecer pessoalmente. Ele leu sobre o que você passou e como derrubou aquele assassino. Disse que saber que há pessoas como você por aí lhe dá esperança. Após encerrar a ligação, juntei meus arquivos e fui para a porta. Outra cidade, outro predador, outra chance de prevenir uma família de sofrer o que eu suportara. Enquanto caminhava pelo saguão do prédio, passei pela parede memorial que instalara. Fotografias das vítimas confirmadas de Carlos Oliveira, junto com breves descrições de suas vidas e as famílias que deixaram para trás. 8 pessoas que morreram porque confiaram na pessoa errada, em alguém que as via só como oportunidades de lucro. No centro do memorial, uma placa com uma inscrição simples: aos que achavam que podiam predar os inocentes, os caçadores se tornaram a caça. Parei no memorial como sempre fazia, renovando silenciosamente meu compromisso com o trabalho que escolhera. Em algum lugar lá fora, outros predadores miravam outras vítimas inocentes, confiantes de que sua inteligência e charme os protegeriam de consequências. Estavam prestes a aprender diferente. Francisco Oliveira morrera naquele acidente de carro 8 meses atrás. O que emergira dos destroços era algo muito mais perigoso para aqueles que predavam os inocentes, um homem sem nada a perder e todas as habilidades necessárias para fazer predadores pagarem por seus crimes. Enquanto saía para o ar fresco da noite, senti o calmaria familiar que vinha antes da missão. Amanhã, começaria a caçar de novo, rastreando o outro assassino que achava que era esperto demais para ser pego. Eles nunca eram. Francisco Oliveira era muito bom no que fazia, e o negócio infelizmente sempre fervia. Mas cada predador que parava, cada vítima que salvava era uma vitória em uma guerra que nunca poderia ser verdadeiramente vencida, mas nunca poderia ser rendida. Entrei no carro e dirigi para casa para arrumar para São Paulo. Outra cidade, outra caçada, outra chance de provar que às vezes os mortos podiam voltar como justiça encarnada. O ladrão de memórias tentará roubar minha vida. Em vez disso, me deram um propósito que duraria o resto dos meus dias. Francisco Oliveira estava vivo, alerta e muito, muito perigoso para todas as pessoas certas. A caçada continuava.